Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, chamar-se-á Emanuel, que significa Deus conosco. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Domingo abençoado, quarto domingo do tempo do Advento. Estamos na última semana, preparando para o nascimento do Messias, a promessa de Deus se cumprindo. E é sempre assim. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. E nós, como filhos, devemos de fato obedecer e estarmos atentos ao cumprimento desta palavra. Como é bom estarmos aqui começando a semana, acolhendo, meditando, refletindo, nos aproximando cada vez mais do Espírito Santo de Deus, através da leitura, através do Evangelho, através desse momento de oração. O Evangelho hoje está em Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 24. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Começando esse domingo, o quarto do Advento, a gente recebe aqui a figura de José de uma forma muito clara e mostrando José como uma referência, como uma inspiração para mim, para você. Versículo 24 diz: quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. E aqui já cabe uma pergunta: será que nós temos agido? Será que nós temos conduzido a nossa vida de acordo com o que o anjo do Senhor nos orienta, nos manda? Será que nós estamos sendo obedientes à palavra de Deus? José é esse modelo de obediência. Aquele que acreditou, aquele que confiou, aquele que obedeceu, que não hesitou, que seguiu de fato a orientação do Senhor. E esse é o modelo, é o nosso patrono, é uma referência para cada um de nós, é uma referência para cada marido, para cada esposo, para cada pai, para cada homem, que nós possamos sempre seguir esse referencial de amor, de fidelidade, de honestidade, de justiça. O anjo aparece a José e vai explicar
No versículo 19 diz: José, seu marido, era justo. Quando a palavra de Deus vem dizer que José era justo, olha o peso dessa palavra. Quantos de nós que não gostaríamos de ser justos, um olhar do céu para nós? E nesse olhar de José deve nos inspirar, a José que assumiu tão bem essa missão, esse chamado, essa vocação. E ainda nesse evangelho a gente ouve o chamado de Maria, né? Maria, que era sua mãe, estava prometida em casamento a José. E Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Maria foi aquela que obedeceu, aquela que mesmo sem entender como se daria, como ela ficaria grávida, já que ela não conhecia homem algum, mas ao ouvir que será pela ação do Espírito Santo, é a vontade de Deus, Maria só resta dizer: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E eu destaco a figura de Maria, a figura de José, como dois modelos de obediência, dois modelos de confiança, de fé, de acreditar em Deus, de não medir consequências, de não buscar explicações humanas, racionais, mas de fato acreditar, confiar e se submeter à vontade de Deus. Que nesse evangelho, nesse domingo, nos aproximando do Natal, nós possamos, os homens que estão agora aqui me ouvindo, buscar ter José como seu modelo, seu referencial de homem, e as mulheres ter Maria como um referencial, como uma experiência, uma inspiração de uma mulher verdadeira, de uma esposa verdadeira, de uma mãe verdadeira. Se de fato, nesse Natal, os homens, os pais, se parecerem mais com José, as mulheres se parecerem mais com Maria, com certeza, se nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos, a gente buscar se assemelhar a José e a Maria, com certeza os nossos filhos estarão mais próximos de Jesus. E essa é a mensagem que se aproxima do Natal, que nós possamos cultivar na nossa família o exemplo e a inspiração da família de Nazaré. Que nós possamos, se aproximando do Natal, consagrar a nossa casa, o nosso casamento, a nossa família, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, à Sagrada Família. Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é. Vamos dizer juntos? Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é. Entregue, confie, oferte, apresente a Deus a tua família, o teu casamento, os teus filhos. E com certeza, neste Natal será muito especial, porque Jesus vai nascer e renascer para uma vida nova, para uma família renovada pela ação do Espírito Santo. Um ótimo domingo, uma maravilhosa semana. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.